Esse tema, nascer de novo e vida eterna, é fundamental para a nossa compreensão do Evangelho e também do processo de cura. Porque muitas pessoas, elas chegam para um tratamento, para uma terapia, qualquer que seja, em qualquer lugar, e elas muitas vezes pretendem se livrar da doença sem fazer as mudanças necessárias. Por exemplo, a pessoa quer se livrar de uma gastrite, de uma diabetes, de um câncer, seja o que for, de uma enxaqueca, qualquer que seja a doença, de um incômodo nos olhos, etc. Mas ela parece que não sabe, ela não está devidamente informada que essa alteração que se manifesta no corpo corresponde, na verdade, à sua doença psicoafetiva. Esse processo, digamos assim, que se reflete no corpo ou que se instala no físico, é, na verdade, uma manifestação muito semelhante às principais alterações de temperamento e da sua trajetória afetiva. Então, nós podemos dizer que, para a cura, é necessário nascer de novo. É preciso que a pessoa passe por alguma reformulação, por algum processo de mudança em sua personalidade, em suas posturas, no seu entendimento sobre as coisas, em que ela assimile algumas experiências e, ao mesmo tempo, se liberte de outras. Tá certo? Esse processo fica muito evidente quando as pessoas passam realmente por mudanças importantes, que elas vivem esse processo de renovação. E eu costumo dizer que, em muitos casos, o leito de um hospital, quando a pessoa é internada e fica ali algum tempo, ou ela faz uma cirurgia e faz um pós-operatório que exige o repouso, o recolhimento, essa pessoa geralmente, ela, não digo que é geralmente, mas em alguns casos sim, não dá para dizer qual a frequência, talvez alguns poucos casos, a pessoa passa por uma reflexão mais profunda em que ela vê como está complicado para ela aquele trajeto que ela estava fazendo, aquela doença que surge, de certa forma, ela conclui que é preciso mudar de postura, é preciso mudar de estilo de vida, é preciso mudar de caminho, porque da forma como ela está caminhando, há um risco grande de uma nova complicação. E, de fato, ela tem toda a razão, porque o que nós vemos na clínica homeopática é que se a pessoa não muda mesmo, se ela não cura a parte psicoafetiva da enfermidade, é como se ficasse a raiz do problema. E isso, digamos, tem uma tendência a se manifestar de novo mais cedo ou mais tarde. Ou seja, a raiz é como uma praga que brota e que vai fazer com que a pessoa manifeste novamente uma mesma doença com uma recidiva ou uma doença equivalente em vários aspectos num outro órgão. Então, essa necessidade de nascer de novo é um imperativo para quem quer estabilizar a cura, de maneira que a saúde conquistada seja duradoura. Tá certo? Bom, isso do ponto de vista médico, homeopático. Agora, se nós levamos para a necessidade de fazer essas mudanças, e aqui é preciso deixar claro que o meu comentário entrando no Evangelho é um comentário que não tem vínculo com nenhuma religião cristã.
pelo menos das mais comuns. Ou seja, que o nascer de novo, aparentemente, dá para se deduzir, e tem estudos na literatura muito interessantes, que ele se refere ao nascer de novo da água e do Espírito. Nascer de novo da água podemos entender como sendo a reencarnação. Porque um feto, né, quando ele nasce, então o bebê, o recém-nascido, ele tem aproximadamente 90% do corpo dele é água. Então, tudo indica que Jesus já tinha essa informação, né? E que quando ele fala é preciso nascer da água e do Espírito, então ele está se referindo à reencarnação de uma forma literal. Tá certo? É preciso voltar e nascer de novo. Não como Nicodemos entendeu que ele tinha que voltar ao ventre de sua mãe. Ele vai voltar ao ventre de outra mãe, fruto de outros pais. Tá certo? E então, o nascer de novo tem essa exigência que seja da carne, mas também é do espírito, que é uma criatura nova. Não adianta você reencarnar uma porção de vezes e ficar do mesmo jeito. É perda de viagem. É você ir a um país diferente, que você precisa de um escafandro, né, que é o que significa, na verdade, o corpo de carne, tá? E você ficar, digamos, muito alheio ao aprendizado, à experiência que você acumula. Fica do mesmo tamanho. Tudo indica que tem pessoas que reencarnam e voltam do mesmo jeito. É como se trocasse 6 por meia dúzia. Não adianta nada, porque a pessoa vai cristalizar-se nas suas características, vai reagir às experiências da mesma forma. As frustrações, as oportunidades, ela vai perdê-las como fez de outras vezes. Tá certo? Então, esse nascer de novo é indispensável nesses dois níveis, no físico e no espírito. Tá? Por outro lado, também vocês se lembram que na antítese diz que eu dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer. Então, se tem a vida eterna, o que ele está dizendo com isso? Aqui tem um parênteses muito importante. O eu que Jesus se refere nesse caso não é eu, Jesus Cristo. É eu. Nós podemos ler o Evangelho dessa forma. Quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim, não quer dizer Jesus Cristo, quer dizer eu. Cada um de nós é um eu divino. É um eu cuja essência, cuja constituição, cuja existência é uma paridade com Deus. Por isso, desde os tempos antigos, já se afirmava que nós somos imagem e semelhança de Deus. E Jesus, em alguns momentos, foi taxativo também em relação a isso. Eu disse, sois deuses? Porque ele está reproduzindo palavras também do Antigo Testamento, nesse caso de Davi. Essa concepção de que nós somos eu divino, ainda que seja em miniatura, ainda que seja microscópico, mas que em essência guarda a substância e os atributos de Deus em si mesmo. Ou seja, todos nós somos filhos de Deus. E olha que isso é um grande progresso já falar dessa forma, porque Jesus morreu por causa dessa acusação, não é? Quando lhe perguntaram se ele era filho de Deus, ele disse, primeiro ele disse, tu o dizes, mas mais adiante,
depois do diálogo com Pilatos, ele vai dizer para o sumo sacerdote: eu sou. Eu sou significa a mesma coisa que Deus disse a Moisés no Monte Sinai: eu sou o que sou. Então é esse eu que está imbuído de vida eterna, mas que por um processo que não vamos detalhar agora, houve uma ruptura, houve uma contração e nós estamos subindo ao céu de novo, conforme Jesus disse nessa mesma conversa com Nicodemos: ora, somente subiu ao céu o que desceu do céu. Então nós estamos subindo ao céu, ou seja, nós estamos evoluindo através das vidas sucessivas, das reencarnações, porque nós descemos do céu. E essa descida, ela nos trouxe um estado de contração que deu origem à matéria e estamos ascendendo progressivamente de retorno ao céu. Mas esse eu que nós estamos nele e que ele está em nós, esse eu é o Filho do homem que está no céu. Esse eu continua, digamos, com toda a sua potencialidade divina. Nós somos um pequeno agregado, somos uma espécie de verruga nesse eu, mas temos as qualidades do eu em nós, só que de uma forma contraída, distorcida, invertida, tá certo? Mas somos eternos. Precisamos evoluir para nos irmanarmos, para nos identificarmos de novo com esse eu do qual nós fazemos parte e cujo DNA está dentro de nós, nos dando a identidade divina e a vida eterna. Então vocês vejam bem que já dá para ver por aqui que o tema, analisado do ponto de vista do Evangelho, ele é muito mais complexo do que alguns autores, alguns estudiosos de espiritualidade pensaram quando disseram que Jesus não falou sobre a reencarnação porque era muito difícil para as pessoas entenderem na época. Nós discordamos dessa opinião. Nós achamos que Jesus não falou sobre a reencarnação porque é um tema que tem muito mais a ver com os corpos terrestres. E Jesus deu prioridade para falar sobre os temas que têm a ver com o espírito, com a eternidade. E falou numa linguagem muito diferente do comum. As afirmativas são muito sintéticas, mas que permitem você trabalhar ampliando e contrastando com aquilo que é o oposto e juntando as unidades juntando as metades inversas e complementares numa única unidade, que é a síntese dialética. Então, o que nós temos na síntese? Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para ele vivem todos. Nesse caso, podemos dizer que a questão não é tanto de discussão filosófica, de acreditar ou não na reencarnação, sabe, que somos eternos, mas de estar vivo, porque Deus nos considera todos como vivos, estando no corpo ou sem o corpo, estando só como espíritos. Mas o que é estar vivo, então? Se tanto faz eu estar no corpo ou em espírito, tanto faz eu estar, digamos, nesse momento reencarnado ou desencarnado. A diferença do vivo
para o morto é muito desse estado de consciência e de mobilidade no sentido existencial. Ou seja, quando eu tenho qualquer pensamento, qualquer percepção ou qualquer fato que me chega, seja uma notícia, seja uma experiência oportuna ou frustrante, o sujeito vivo, ele interage com aquilo, sente, reflete, amadurece e reage e se posiciona. Esse é o indivíduo vivo. Ele não segue as crenças que ele tinha antes e não continua com a sua idealização a respeito daquele fato, daquela circunstância. Ele é vivo. Ele é capaz de raciocinar, de ponderar, de discernir, né? Então ele traz para sentir, né? E dessa forma ele avalia, e quando ele faz isso, ele demonstra a sua interação com o meio. Entretanto, esse processo de estar vivo pode ser apenas interno. Pode ser por uma percepção independente de qualquer fato exterior. Pode ser por conta de uma lembrança, de uma memória, de uma coisa relacionada com algo que passou, uma nova percepção a respeito, um novo significado a respeito de uma coisa que se passou há muitos anos. E as pessoas envolvidas às vezes até já faleceram, mas aquela criatura viva, ela está em constante elaboração. Não tem ponto final, não está definitivamente encerrado um assunto. Assim, só existe uma alternativa a priori para as coisas, né? Ou alternativas já definitivamente estabelecidas. Isso aqui, nesse caso é guerra, não, nesse caso é paz, né? E de repente as coisas podem ser mutáveis e as suas próprias ideias podem ser reformuladas, tá certo? Esse sujeito é o sujeito vivo, é aquele que está sempre novo diante de alguma coisa, ou pelo menos ele tem o potencial de se encontrar em uma novidade diante de um fato antigo, diante de uma crença que ele tinha há muito tempo. Esse sujeito, ele está, digamos, sempre aberto para pensar, para refletir e para devolver, ainda que seja devolver uma coisa que já estava assentada dentro dele, que já estava definida. Mas ele reflete, ele interage no seu íntimo com aquela fala, com aquela ideia, com aquela opinião, com aquele conceito. E esse processo que circula, digamos assim, dentro dele, não é uma coisa, digamos assim, sempre no bate-pronto, que às vezes também acontece. Se uma pessoa fala uma coisa completamente descabida, ele pode ter já pronto uma resposta, mas é comum que esse mesmo fato, essa mesma palavra, numa outra circunstância, vai fazer com que ele pondere, né, que ele analise e tenha uma devolução que pode ser diferente ou não, pode ser a mesma, mas se ela for a mesma, ela é mais madura do que a que ele deu no passado, porque é fruto dessa vivência interna. Pode ter mais diálogo sobre isso,
pode ter uma discussão e que ele vai colocando as suas opiniões, né, o seu parecer de acordo com aquilo que lhe nasce no íntimo a partir daquela interação. Por isso que Jesus disse, ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para ele vivem todos. Todos nós somos vivos, porque herdamos esse dom de Deus. Entretanto, algumas pessoas, elas se acomodam, elas entram num processo de estagnação, em que a vida, por exemplo, física, as questões do corpo, a doença orgânica assume uma proporção tão grande, né? As suas escolhas pessoais, elas são tão estáticas. O lugar que mora, a vida é de uma rotina, de uma coisa tão duradoura, assim, naquele quadro, naquele estado, naquelas condições que a pessoa vive, que fica um morto-vivo, sabe? E aí nós temos que reconhecer que tem muita gente passando por essa condição, que a vida física, a vida material, a vida relacionada com o corpo, as questões temporais, né? Quanta gente vive em torno das datas, sabe? É o aniversário, o próprio dela, o aniversário dos outros, o aniversário da cidade, a festa de comemoração do Natal e do Carnaval, e assim vamos num conjunto de coisas que são muito estáticas, que são muito repetitivas, que são a vida dela fica condicionada pelo calendário. É o calendário que vai determinar a sua ação, a sua iniciativa, o seu movimento, numa repetição enfadonha e cansativa, sabe? Porque ela não consegue interagir em um nível mais profundo, mais pessoal, das suas escolhas, da sua trajetória. Ela é massificada, ela é coisificada por esse ritmo que é digamos assim, que mumifica a vida da própria pessoa. Então, nós temos aí uma situação difícil, porque essa pessoa, ela vai com o tempo ficando cada vez mais presa, mais condicionada, e como eu disse, ela vai se cadaverizando ou mumificando o seu processo de vida e perde completamente a capacidade, né, de efetuar mudanças. E muita gente também transforma o seu estado de vida, os seus benefícios em direitos, e elas querem esse direito de qualquer forma. E é por isso que, em alguns casos, as pessoas transformam Jesus Cristo num funcionário, pedindo, ou como alguém já disse, muitas pessoas pedem a Deus porque não podem dar ordens. Então, essa admiração pelo potencial de Jesus Cristo, pelos seus dons, faz com que muitas pessoas estejam sempre pedindo sutilmente, mas assim, como se ele tivesse realmente que atender os enfermos, os presidiários, etc., sabe, numa função que ele delegou para nós. Ele é que nos recomendou que nós cuidássemos uns dos outros amorosamente. E mesmo assim é preciso estar muito atento, porque a repetição de tarefas assistenciais, ainda que sejam no campo da caridade e da fraternidade,
elas, às vezes, a pessoa não percebe que ela ficou enrijecida naquele trabalho. Ela está também caminhando para um estado de mumificação, porque ela não se renova, não modifica as atividades, não revê algum conceito importante que deu origem àquelas suas atividades, aquelas tarefas que ela desempenha, tá certo? Então, estar vivo é uma coisa, é um dom, é um presente, é um talento, mas exige de nós essa flexibilidade interna, essa avidez para trocar com os outros as ideias, as experiências, os conceitos, as lembranças, as percepções, como também estar muito aberto para tudo que aflora em nosso íntimo, de sentimentos, de ideias, de percepções, para que a gente esteja sempre avaliando o significado de todas essas coisas. Bom, então voltamos ao ponto de partida, que é a questão do nascer de novo e vida eterna. A gente pode avaliar, cada um de nós, o quanto nós estamos aptos, o quanto nós estamos dispostos a fazer mudanças em nossa maneira de ser, né, em nosso íntimo, para levar a vida adiante de uma forma dinâmica, de uma forma construtiva, em que a gente esteja sempre se reelaborando, buscando novos conhecimentos, novas experiências, novas relações afetivas, sem abrir mão do passado, mas interagindo com o novo, interagindo com outras pessoas, acrescentando relações afetivas às que nós já temos compromisso, mas que sejam enriquecidas, que sejam bafejadas por esses novos contatos, esses novos amigos, novos familiares. Tudo isso é de uma riqueza espiritual imensa, mas que, no fundo, o que mais tem a ver com a nossa saúde é a transformação das características doentias, dos pontos de enrijecimento da nossa personalidade em características mais flexíveis, mais saudáveis, mais amorosas, mais livres, não é? Porque quando nós falamos que estamos abertos para a mudança e para elaborar a partir do novo, significa que nós estamos livres em relação a nós mesmos, em relação à nossa própria bagagem de conhecimento e de experiência que nos trouxe até aqui, mas que com certeza tem aspectos, tem detalhes que podem ser reciclados. Então, uma das principais dificuldades para a cura é que a pessoa ela não quer se mudar. Isso eu já falei. O outro é que ela quer mudar dentro de determinadas condições, né? Então vejam bem, quando aquele leproso, né, quando Jesus desceu do monte, no capítulo 8 do Evangelho de Mateus, diz: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Nós podemos entender assim: Senhor, se quiseres, eu te autorizo que me limpes. Porque é muito comum que a pessoa não dê autorização, porque ela quer impor as condições. Eu só me curo se for em tal religião. Eu só me curo se for por determinado tipo de tratamento. Eu só me curo se for em tal hospital, com tal médico. Eu só me curo se for através da psicoterapia. Eu só me curo se for com acupuntura, se for com homeopatia e por aí afora. Então, quando eu digo para Deus: Senhor,
Se quiseres, tu podes tornar-me limpo, significa que eu estou disposto a aceitar qualquer que seja a terapêutica que ele empregar. E é muito importante enfatizar que a terapêutica pode variar muito e não ser nada do que nós chamamos de terapia de tratamento, ser apenas um novo relacionamento, um novo trabalho, uma mudança de cidade. Tem tanta coisa, sabe, no fluxo da vida que é terapêutico, né, que muitas vezes nós nem percebemos que estamos mais felizes, mais leves, mais de bem com a vida, mais em paz, porque alguma coisa mexeu e deu um princípio, deu início a um novo estado emocional de mais alegria, né? Mais tranquilidade de consciência, mais felicidade, mais compromisso, mais responsabilidade. Tudo aquilo que nós colocamos os nossos talentos divinos em ação corresponde a nosso processo terapêutico, a nossa cura. Então, se nós fizermos isso com boa vontade, aceitando as circunstâncias, mesmo quando elas são adversas, quando elas são difíceis de assimilar, de processar, de metabolizar, mas se a vida nos traz, não tem por que eu fugir. É uma tolice eu querer brigar com a vida, sendo que a circunstância que está chegando, a experiência que eu estou colhendo, seja porque eu busquei, seja porque alguém plantou no meu quintal, alguém colocou na minha vida uma coisa ruim, eu preciso interagir com isso e ver se eu consigo transformar numa coisa melhor, num aprendizado, num crescimento. Tudo isso é estar vivo. Sempre que eu recuso alguma coisa, eu estou dando sinal de que eu estou parado no tempo. Eu quero impor à vida as condições. Então, se eu tiver muito disposto mesmo a me curar, eu digo para Deus: quais são as minhas obrigações? Ou como disse Saulo de Tarso para Jesus na estrada de Damasco: Senhor, que queres que eu faça? Enquanto nós estivermos pedindo para Deus, dizendo para Ele o que Ele tem que fazer, as coisas estão invertidas. Enquanto eu estiver defendendo as coisas que eu tenho e o meu status, as minhas condições de vida, dizendo que eu preciso mais disso, preciso mais daquilo, e assim, num certo confronto com Deus, as coisas estão erradas. Eu posso até buscá-las, posso batalhar por elas e devo batalhar pelo meu progresso, mas sempre colocando nas mãos de Deus o resultado. Então, quando eu definir um projeto, quando eu definir um objetivo, é muito interessante que eu fale com Deus, para que Ele vá realmente comigo e eu com Ele. E eu deixe de brigar com Ele, deixe de contender, de disputar com Deus, mas aceite a vida com as suas nuances, com os seus desafios, com as suas turbulências, mas siga com Deus, porque nesse caso, seguramente Ele estará me curando das minhas mazelas,
das minhas perturbações psicoafetivas e eu estarei caminhando rumo à melhor saúde possível para a minha pessoa. Muito bem, continuaremos esse tema da cura com outros aspectos em breve. Muito obrigado.